Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Luiz Crepaldi, estou de volta com mais dicas de desenho e o assunto do dia hoje é destaque. É muito comum quando a gente está trabalhando com uma imagem, com um painel, o que quer que seja, que tem muitos elementos, a gente ter uma certa dificuldade de acertar o destaque dos elementos que a gente gostaria, né, que tivessem mais destacados logo de cara, né? Às vezes você não conseguiu planejar tão bem, ou mesmo os elementos eles acabaram se provando um pouco difíceis de equilibrar, e aí você se vê nessa situação de, poxa vida, já está com um desenho feito, tem o painel preparado, o que quer que seja, né, esse elemento que você está trabalhando, está desenhando, pode ser um slide, pode ser um flip chart, né, que você fez desenhou uma cena, um esquema, um gráfico, o que quer que seja, né? E assim, agora ele está pronto, você já desenhou todos os elementos que você queria, mas aquele elemento principal, alguns daqueles elementos que você gostaria que eles estivessem aparecendo um pouco mais, eles ficaram com pouco destaque, né? Eu fiz esse personagenzinho, vou desenhar aqui agora uma outra moça, ou uma mocinha aqui, para, sei lá, imagino, porque eu quero justamente que a gente tenha vários personagens ou vários elementos, né, que alguns deles podem ser personagens nessa imagem aqui. Então, por exemplo, essa moça eu estou desenhando o rosto dela grandão aqui, como se ela estivesse olhando mais de perto e pensando numa cara de painel de registro visual, esses personagens vão estar dividindo o espaço com outros elementos, né? Eu estou aqui desenhando uma flâmula que poderia ser uma área de título, né? A gente poderia aqui assim ter algumas linhas de texto, de preferência não tortas que nem eu desenhei aqui, né? Uma caixa com alguma informação em destaque, talvez aqui um círculo, né? Fazendo uma outra caixa de informação em destaque que podia estar puxando algumas linhas de chamada a partir dessas ilustrações desses personagens. O fato é que assim, você tem aí aqui então essa composição em que todos os elementos estão mais ou menos com o mesmo nível de destaque, porque eles têm todos o mesmo, eu desenhei todos do mesmo jeito, né? O que eu poderia fazer nesse caso aqui para fazer com que algum desses elementos ganhe um destaque maior? A primeira coisa que eu vou sugerir aqui para vocês, no caso aqui dessa mocinha, é de mexer no contorno do personagem, mas não naquele estilo de ilustração em que você vai fazendo variação de espessura, fazendo esse contorno entrar no personagem. Um contorno externo mesmo. Imagina que você pegue a silhueta, como se você estivesse enxergando só a silhueta dessa personagem. Então todas as linhas externas eu vou pegar, pode ser uma caneta mais grossa, ou a própria caneta que você estava usando para desenhar, e aí você só repassa ela, fazendo com que o contorno externo do personagem engrosse. No caso aqui, por exemplo, tá vendo aqui o pescoço dela? Olha só. O contorno ele volta e continua no corpo, ele não entra aqui na linha do maxilar, né? A ideia para fazer ganhar algum destaque esse personagem é justamente fazer esse contorno externo ficar mais grosso, porque daí essa personagem ela já vai dar uma saltada com relação aos outros elementos. No caso desse rapaz aqui, eu poderia usar exatamente a mesma técnica, mas para dar uma outra ideia aqui, como ele é um personagem que está aparecendo de corpo inteiro, o que eu vou fazer é colocar uma sombra no chão, como se fosse a sombra que ele está projetando. O bacana dessa técnica de colocar uma sombra no chão é que você consegue, com um elemento super simples, dar peso para aquele personagem, para aquele objeto, né? Sem precisar desenhar uma linha do horizonte, sem precisar criar um cenário, você criou um chão. Então, quando você está tratando de um painel, né, imaginando que isso aqui poderia ser um painel, em que você tem alguns personagens, alguns elementos dividindo o espaço da tela, com um contorno externo mais grosso ou com uma sombra projetada, desenhada na base daquele elemento, você consegue fazer esses elementos darem uma saltada e se destacar do resto. Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Até a próxima.